Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui essa noite, como estaríamos em nossa casa fraterna, em fraternidade, aos domingos, às 18h30, fazendo lá a palestra, o estudo da noite. Mas como estamos então em tempo de quarentena, a nossa casa tem para dar continuidade aos estudos e às nossas comunicações, tem oportunizado que a gente inclua no Facebook da nossa casa essas gravações. Então nós estamos aqui com essa tarefa hoje de conversar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito de um conto do Humberto de Campos, denominado Candidato Intelectual, que é do livro Contos e Apólogos, que esse mentor, por intermédio do nosso médium Chico Xavier, ditou em 1957. Então é uma das muitas obras, uma das 15 obras que Chico psicografou do nosso mentor Humberto de Campos, é o mentor da nossa casa. E como leitura introdutória para esse estudo, eu proporia exatamente a leitura do nosso conto, que eu tentei simplificar um pouquinho apenas na sintaxe, na formatação das frases, mas que na essencialidade está exatamente como grafado lá no livro, Então, dando início à nossa leitura, Humberto diz que conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com os doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações, consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos, ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança, a paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato, fixando o Senhor, indagou: a que escola filosófica obedecerá? E o mestre respondeu: a do céu. Jesus estava complacente, como divino amigo que era. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Na do respeito e do auxílio mútuos. Se formos perseguidos, como procederemos? Desculparemos a ignorância quantas vezes for necessário. E que direitos terão os adeptos da nova revelação? O de servir sem exigência. Então, já de olhos arregalados, prosseguiu o candidato. Qual o salário dos discípulos? A alegria de praticar a bondade. Pertenceremos a algum partido? Seremos em toda parte uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade do Pai. E qual o nosso programa? Os ensinos do amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os recursos para o movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. E com quem contaremos? Com o Pai e com nossas forças. Quem terá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato, desorientado, seguiu o objetivo fundamental do nosso trabalho. E Jesus, paciente, respondeu: o mundo regenerado. Quantos ajudarão? Quem quiser e puder. Não poderemos forçar ninguém? No reino divino não há violência. Quantos haverá filósofos, sacerdotes, políticos conosco?
Os títulos não importam, melhor a qualidade que o número. E isso se empreenderá e abrangerá quantos países? Todas as nações. Haverá diferença entre senhores e escravos? Todos são filhos de Deus. Onde a obra começará? No coração dos aprendizes. De que livros tiraremos as lições? Nossas vidas. Então, esse candidato continuou perguntando, mas Jesus se calou. Depois de algum tempo, Senhor, por que não me esclareces? Jesus então afagou-lhe os ombros e disse, busca-me quando estiveres disposto a colaborar. Então, Jesus deixou Jerusalém rumo a Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que, embora a falta de cultura, estavam prontos e despertos e dispostos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Então esse é o conto que Humberto de Campos nos propõe e sobre o qual nós vamos tecer alguns comentários, algumas reflexões. Mas nesse momento eu gostaria de convidar a todos que nós pudéssemos fechar os nossos olhos por um instante, elevando os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, a toda essa comunidade de luz que nos acompanha, nos inspira e conduz, vibrando os nossos corações em amor e buscando essa sintonia perene com o plano de Deus. Rogando, Pai, que esse momento seja um momento de iluminação, de semeadura de luz em nossos corações e mentes, de fortalecimento, para que sigamos os nossos dias mais alinhados ainda com o Teu plano de amor, de justiça e de caridade. Que assim seja. Então, queridos, alguns comentários iniciais nós gostaríamos de fazer a respeito do nosso mentor, desse espírito amigo que nos deixou essa literatura tão especial em forma de contos e que guardam tanta sabedoria. Então, Humberto de Campos, na sua última encarnação, que foi vivida entre os anos de 1886 e 1934, ele foi maranhense, escritor, poeta, contista, pertenceu à Academia Brasileira de Letras e escreveu inúmeros artigos, crônicas, era consultor de alguns jornais, e depois da sua desencarnação, meses depois, ele inicia o seu contato com Chico Xavier, que a partir de então vai psicografar 15 obras dele. Dentre as mais conhecidas, a gente tem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, este livro, Contos e Apólogos, tem Pontos e Contos, Contos dessa e de outra vida, enfim, é uma literatura muito especial, porque quase toda ela é calcada em cima desses pequenos contos, dessas pequenas histórias, que como também Jesus fazia em formato de parábolas, nos trazem e encerram grandes ensinamentos. Então, o que foram as reflexões que fizemos em torno desse conto? A primeira delas é de que o recurso intelectual ele só tem valor quando ele está aliado à sensibilidade. Como no exemplo que Humberto de Campos nos dá, o jovem era bastante intelectualizado, era um homem de grande racionalidade, e que tinha então assim muita curiosidade, estava muito instigado para conhecer o reino, mas muito apegado aos detalhes que talvez não fossem tão importantes, não fossem essenciais para a lida a qual teria que ser empreendida por ele. Dentro da literatura espírita, a gente vai ver em Joana de Ângeles, em toda a sua obra, ela fala muito dessa questão do balanço que precisa haver entre as nossas muitas dimensões.
os instintos primários, né? A nossa intelectualidade e a nossa sensibilidade. E dentro da própria literatura de Emmanuel, no livro Consolador, a gente vai encontrar na questão 79 uma reflexão muito pertinente nesse sentido, né? Pensando nessa jornada evolutiva que todos nós fazemos, né? Desde que o princípio inteligente é lançado, né? Na materialidade para iniciar a sua jornada, e ele começa então desde o reino mineral, e no reino mineral ele vai aprender a lição da agregação da matéria, da atração, né, das moléculas, passando depois da evolução ao reino vegetal, onde ele vai experimentar a sensação e vai desenvolver, né, essa sensibilidade, essa percepção mais sensória, e já no animal desenvolvendo esse aspecto instintivo, né, para a preservação da vida, para a conservação da vida, para a reprodução. E no reino humano, então, já experimentando uma nova lição, que é o desenvolvimento justamente da racionalidade. E nós temos esse desafio, então, enquanto estagiamos no reino humano, né, de dosar, né, todas as lições aprendidas desse reino instintivo primordial com essa humanidade mais sensível e racional que vamos experimentar então dentro do reino vegetal e depois no reino humano, caminhando, né, para o reino angélico, onde então nós vamos desenvolver os atributos da própria divindade, né, que é termos em plenitude o amor, a justiça, a bondade como principais atributos, né. Uma outra lição fundamental que Humberto de Campos nos permite tirar desse conto, né, é que o próprio Jesus prezava muito pela simplicidade, né, e ele desprezava esse intelectualismo vazio, vaidoso, orgulhoso, que só servia para talvez menosprezar aqueles que tinham menos conhecimento, né, menos bagagem intelectiva, né. E isso fica muito claro quando numa determinada passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, Jesus diz, né, nas Bem-aventuranças, que é uma das passagens mais lindas, que inicia o Sermão do Monte, em que Jesus vai falar, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Momento em que Jesus está se referindo àquelas pessoas que guardam no seu espírito, na sua essência, né, uma certa humildade. E isso não significa que as pessoas que tenham um vasto conhecimento ou uma vasta capacidade intelectual estejam impedidas, né, de serem pessoas humildes e pessoas simples. Mas é importante, então, que ao mesmo tempo que avancemos, que progridamos, né, na questão da intelectualidade, do conhecimento, da racionalidade, guardemos ainda assim a humildade de saber que, por mais que aprendamos, por mais que saibamos, muito mais ainda há por saber, né? Então Jesus, quando falava dos pobres de espírito, ele falava dessas pessoas que nunca se sentem já cheias, já repletas de conhecimento, né? E que guardam, né, espaço para sempre mais lições, para sempre mais aprendizado, para sempre mais conhecimento e sabedoria. E é isso que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, as distinções que há entre conhecimento e sabedoria. Um outro momento em que Jesus deixa clara essa sua posição, né, com relação ao valor que ele dava à simplicidade e à humildade, está quando ele diz, numa passagem gravada também em Mateus, capítulo 11, versículo 25, em que ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas verdades dos doutos e as revelastes aos pequeninos. Por quê? E isso nós temos que ver dentro do contexto em que Jesus proferiu essas palavras, né? Que ele estava sendo extremamente atacado, questionado e colocado em dúvida pelos que se diziam doutores da lei, né? Pelos que se diziam os sacerdotes, os guardiões da lei divina, e aqueles que se arvoravam
deste conhecimento e dessa capacidade de passar esse ensinamento aos outros, né? Mas que ao ouvir as palavras de Jesus, rechaçavam as verdades que ele trazia, porque entrava justamente em choque com um status quo, né? Algo que estava estabelecido à época e que colocava em xeque também o poder dessas pessoas, né? Desses fariseus, desses sujeitos que tinham muito forte em si a questão da intelectualidade, do conhecimento, muitas vezes tendo as palavras na ponta da língua, mas que não tinham na sua essência reverberando as verdades divinas e tampouco reproduziam isso nas suas ações, nas suas práticas, né? Uma outra reflexão que eu trago para vocês, também inspirada, né, nesse conto de Humberto de Campos, é que o conhecimento e a sabedoria são coisas diferentes, né? Nós podemos conhecer pessoas que são extremamente sábias, mas que não têm grandes conhecimentos intelectuais, né? Outras vezes, nós conheceremos pessoas muito sábias e que muito intelectualizadas, de grande conhecimento, mas que não se mostram pessoas sábias, né? Então, a sabedoria é algo que vem temperar a questão do conhecimento, né? Ela vai mesclar em nós a questão da racionalidade e a questão da sensibilidade. E aí traz também atributos do campo da moralidade, né? Então, a sabedoria, ela vai fazer caminhar junto, né? Um tanto da dimensão sensível e um tanto da dimensão racional. A gente vai encontrar numa das cartas de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, essa afirmação de que todos nós somos templos de Deus. E com base nessa afirmação, Emmanuel tece, né, uma linda página que ele coloca na lição Educa, lição 30, do livro Fonte Viva. E nela ele vai trazer esse pensamento que é primoroso, né? Educa e transforma a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude, e edificarás o paraíso. Então, Emmanuel está trazendo essa mesma ideia, né? De que nós saímos então desses reinos primitivos em que exercitamos muito mais a questão dos instintos, da sensibilidade perceptiva, sensória, né? E caminhamos para o desenvolvimento racional, mas dele devemos caminhar para algo mais, que é aquilo que nos torna humanos, né? E que não é só a intelectualidade, né? Esse nível informacional de conhecimento, mas é algo da nossa moralidade, da nossa sensibilidade, da nossa amorosidade, da nossa capacidade de olhar para os irmãos e sentir com eles, né? Então, nisso está guardada a sabedoria. Uma outra reflexão que eu proponho, trazida também desse conto, é de que a inteligência, ela deve ser utilizada para o bem. Então, nós vemos lá nesse conto, né, esse jovem candidato a seguir o mestre, muito preocupado com muitos detalhes, né? Que livros vão respaldar, qual a linha filosófica que vamos seguir, quem serão os mais importantes nesse ministério. Então, coisas que talvez alimentem, né, uma sede muito intelectualista, mas que não alimentam o coração da mesma maneira, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13 do capítulo 7, nós vamos ver algumas reflexões sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? E lá, Kardec vai trazer que o instrumento que trazemos, ele nos dá já uma dica quanto à lição que devemos trabalhar, né? Então, ele fala daquele que carrega a enxada, que aquele que carrega a enxada, ele tem como lição e como missão, né,
trabalhar a terra, arar a terra, mas que ele pode, algumas vezes, utilizar a enxada para ferir alguém, né? Então, nós temos que prestar atenção em quais são as nossas ferramentas, os nossos recursos e qual é a utilidade que estamos dando a eles, qual a destinação que estamos dando a esses recursos. Do mesmo modo, ele diz que a inteligência é sim uma ferramenta, um recurso que nós devemos usar em nome do esclarecimento e em nome da consolação dos nossos irmãos, né? Mas que muitas vezes pessoas altamente intelectualizadas utilizam esses recursos para fins menos nobres, como por exemplo para desconstruir a ideia de Deus, né? Uma outra lição importante que nós podemos tirar desse conto é que a razão não é um guia infalível, né? E para isso nós vamos na questão 75 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntando aos espíritos amigos, né? Ponderar então se a razão seria esse guia infalível. E eles diriam que não, que principalmente quando ela está falseada, né? Pela má educação, pelo orgulho e pela vaidade, que fazem com que nós utilizemos de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. Então a razão, ela será um bom guia, um guia infalível, quando nós estivermos desprovidos de toda vaidade, de todo orgulho e de toda a má educação, utilizando ela sempre para fins bastante nobres, né? Outra lição interessante é que todos temos algo a oferecer, né? Então nós vimos que Jesus deixou os doutores da lei com quem ele travou alguns embates. Na verdade, esses doutores é que estavam sempre interpelando, questionando e pondo em dúvida a forma, a pedagogia de Jesus, né? Deixou esse candidato tão intelectualizado, mas que também não estava ainda disposto ao trabalho, e rumou para Galiléia, onde ele buscou os humildes e rústicos pescadores, né? Que já estavam ali dispostos e prontos a trabalhar, né? Então, assim como os pescadores contribuíram de forma imprescindível, né, com a edificação do reino de Deus na terra, também nós temos esse exemplo dado pelo próprio Cristo, quando diante daquela viúva humilde que vai lá e deposita, né, um humilde denário como oferta no templo, Jesus disse: esta mulher contribuiu de forma mais significativa do que tantos outros que deixaram aqui suas riquezas, né? Algumas últimas reflexões que nós proporíamos para esse conto de Humberto é que quem quer fazer algo, faz onde está e com o que tem, né? E aí eu vou lembrar Haroldo Dutra Dias, que diz que uma freirinha lhe ensinou que ele deveria florescer aonde ele fosse plantado por Deus, né? E aí também uma lição de Emmanuel, intitulada Quem Serve, Prossegue, né, em que ele vai trabalhar essa lição. E nós vemos Jesus dizendo, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso está registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Né? Então Jesus está nos dizendo dessas mesmas coisas, Ele que é o nosso mestre maior. Né? E por fim, eu traria para a nossa reflexão que a nossa fé, enquanto fidelidade a um propósito, né? Fidelidade a um princípio, é o nosso principal móvel. Se estamos munidos dessa fé, se somos fiéis às lições do Cristo, fiéis ao propósito, né, de nos conduzirmos à verdade de nós mesmos e à verdade do Pai, ao amor, à sua justiça, ao seu amor, à sua misericórdia, nós estaremos bastante bem municiados e daí seremos capazes de buscar maior conhecimento e maior sensibilidade, maior moralidade. Né? E por fim, a última lição é que a alegria e o amor são também recursos indispensáveis nessa tarefa do bem servir, né? De servir na seara do bem, da caridade, da misericórdia. Né? E finalizando então as nossas reflexões, agradecida pela oportunidade de compartilhá-las com vocês, eu gostaria de propor que mais uma vez
nós fechássemos os nossos olhos, dessa vez em profundo agradecimento ao Pai, por tantos irmãos de luz que nos antecederam, que deixaram para nós tantas páginas e tantos exemplos de vida que nos inspiram, que nos permitem essa condução certeira, né? Como o roteiro que foi deixado pelo nosso Mestre Jesus, como o maior dos mestres. Que possa então nosso Pai, Jesus, nosso amigo, os Espíritos amigos que nos acompanham incessantemente, prosseguir conosco, nos inspirando, nos envolvendo em seus eflúvios amorosos, nos conduzindo e nos protegendo, e que possamos nós estar em Deus, descansar em Deus, tanto quanto Ele deseja repousar em nossos corações, em nosso íntimo. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos. Uma boa noite.